O estado de relaxamento significa a ausência de todas as contrações, ou seja, é o oposto da tensão. Qualquer movimento que a gente faça consiste num impulso nervoso que leva à contração de um músculo. Então, o natural seria que assim que a gente parasse esse movimento, que o músculo parasse de se contrair. Só que isso não acontece, porque normalmente a gente vive num estado constante de tensão. Então a gente fica com os dentes e a boca apertados, com os músculos rígidos, com a face enrugada, num estado constante de alerta. Eu sou a Dani Yamashita, sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. E nesse vídeo eu vou falar sobre o relaxamento profundo. Ele é uma parte da aula de yoga, geralmente no final da aula a gente faz um relaxamento e eu vou falar sobre as suas funções, benefícios e como que a gente faz, né? As técnicas que a gente usa para conseguir chegar nesse estado. Então, por que que a gente vive constantemente tenso? Porque a gente tem muita preocupação, medos, ansiedades, a gente tem muito conflito interno. Isso tudo toma conta da nossa mente. E o relaxamento pode ajudar a gente, então, a sair desse estado de alerta. Justamente porque, como eu disse no começo, o relaxamento significa a ausência de contrações. Então, a ausência de tensões, né, no corpo, principalmente nos músculos. Mas é fácil relaxar? Hoje em dia, tem muita gente que tem dificuldades de chegar nesse estado. Então, como a gente não se percebe, a gente vai vivendo, né, nesse automático, tenso, e a gente nem se dá conta que a gente está assim. Então, quando a gente tenta relaxar, tenta se soltar um pouco, isso se torna um desafio para a pessoa. Mas é possível. Então, o que eu falo para vocês é que não desistam. É um treinamento que a gente precisa de tempo e de paciência. Mas o que eu já adianto que ajuda a chegar nesse estado é fazer algum exercício físico antes. Nesse caso, a gente vai dar uma ênfase para o yoga, porque, inclusive, o relaxamento faz parte da aula de yoga. Mas se você fizer outro tipo de exercício físico que você se identifique mais, então você já vai gastar uma energia, já vai começar a liberar, né, tensões, tudo que está acumulado assim nas articulações, nos músculos. Então isso já vai ajudar para quando você for relaxar, você já vai estar mais preparado. No caso do yoga, a prática conjugada com os outros elementos essenciais do yoga vão facilitar muito esse processo. Então, a gente tem os asanas, que são as posturas. Eu estou colocando por escrito o nome em sânscrito, que eu acabei de falar. Dependendo do celular ou do computador, a gente não consegue colocar a acentuação correta do sânscrito, que é a língua que a gente usa no yoga. Então, aí, para vocês, ele vai estar sem acento nenhum. Mas aí, como na minha pronúncia eu já estou colocando, né, no asana, a gente tem um acento específico da língua no primeiro A, que é uma barrinha reta em cima da primeira letra. A atitude mental disciplinadora das emoções, que é também muito trabalhado no yoga, também vai ajudar a gente na hora do relaxamento, ou seja, o controle das nossas emoções. A respiração tranquilizadora, que ela é atingida, né, através dessa respiração consciente que a gente faz, da inspiração de ar, bem suave, depois da exalação do ar. Então, nessa respiração consciente ajuda bastante também. Tem alguns exercícios, né, de respiração, que são os pranayamas, que eles também ajudam bastante, mas eles são um pouco diferentes, são específicos, né? Cada um tem um objetivo mais específico. Mas todos ajudam também nesse processo do relaxamento. Mas antes de passar para a técnica do relaxamento propriamente dita, eu vou passar para vocês agora alguns benefícios físico-mentais e psíquicos do relaxamento. Ele vai harmonizar os processos mentais. Então, o relaxamento vai ajudar, como eu disse no vídeo anterior a esse, sobre a fadiga, ele vai ajudar numa recuperação rápida e completa da fadiga de qualquer espécie. Vai fazer uma irrigação sanguínea completamente livre, que vai irrigar todo o corpo. Então, consequentemente, vai melhorar a circulação do corpo geral. Vai aumentar a energia vital e a energia mental. Vai enriquecer, acalmar e aprofundar a vida afetiva. Mas como assim, né, a vida afetiva? Bom, como a gente está trabalhando o nosso interior, a calma mental,
controle das emoções, diminuição da tensão, isso tudo vai refletir nos nossos relacionamentos. Então, a gente trabalhando o nosso interno, isso vai refletir, então, consequentemente, em todas as relações. A gente vai ficar menos reativo, vai ter mais paciência, vai conseguir ouvir melhor as pessoas. Agora, entrando para a técnica, né? Qual que é a melhor posição para a gente ficar? E algumas sugestões que ajudam bastante, né, a gente conseguir entrar no estado e permanecer nesse estado de relaxamento profundo. Então, a primeira delas é a gente escolher um lugar tranquilo, de preferência afastado, que tenha uma temperatura agradável para você conseguir, né, nem muito quente, nem muito frio. E se tiver muito frio, sempre lembrar de se agasalhar, porque a gente, como vai ficar parado, né, a temperatura do corpo, naturalmente, ela vai abaixando. Então, é perigoso pegar algum resfriado, alguma gripe. Então, se agasalhar bem. A gente fica deitado em Shavasana, que é a postura do cadáver. Então, eu coloquei aí na tela de novo, só lembrando da acentuação, né, em sânscrito. O S, ele tem como se fosse um acento agudo, que aí dá esse som de CH, né, então fica Shavasana. E no segundo A, aquele mesmo acento do asana, que é uma barrinha em cima do A. Para quem tem cifose, que é a corcunda, a gente sugere colocar um travesseirinho baixo para não machucar, porque a pessoa vai ficar um tempo ali deitada, né, parada na mesma posição. Então a boca fica relaxada e os dentes ficam de forma que eles não encostam a parte de cima com a parte de baixo. Então deixa a boca bem solta. Então é importante tentar não ficar se mexendo. Então, se der vontade de se coçar, de engolir seco, de mexer os dedos, então tentar controlar um pouco isso. Se for fazer, faz logo no começo, para depois, porque senão isso vai atrapalhar depois na permanência da posição. É importante ter uma atitude psicológica que ajude também nesse processo. Então, tentar esquecer os problemas, deixar os problemas de fora, porque eles não vão ajudar nesse momento e você não vai conseguir resolver nada, né? Então, o intuito é justamente a gente aproveitar, né, todos esses benefícios para, inclusive, depois ficar mais fácil de conseguir pensar em alguma coisa, de ter alguma inspiração, alguma intuição que vai ajudar, inclusive, nesse problema. Então, nesse momento, é importante se desligar de tudo. Uma dica é elevar o pensamento em Deus, ou, se você não acredita em Deus, uma consciência suprema, uma consciência superior. E tentar se prender nisso, ao invés das coisas terrenas. Em seguida, observar a respiração. Então, a respiração já vai estar mais tranquila, você vai vendo que ela vai, parece que, inclusive, ela até é imperceptível, né? Mas tentar observar, mesmo que ela esteja mais curta, que você vai estar, né, mais calmo, o corpo vai estar mais relaxado. Então, observar, prestar bastante atenção. E aí você vai levando a atenção em todas as partes do seu corpo, mas você vai levando aos poucos, né? Então, pensa nos pés e solta bem os pés. Deixa assim, tenta deixar cada parte mole, pesada, como se fosse cair mesmo, assim, solta totalmente. E aí vai fazendo isso para todas as regiões do seu corpo, principalmente para o rosto. Então, como eu disse, na boca, né, os dentes, solta bem as bochechas, os músculos da testa, dos olhos, toda a cabeça, a parte externa, e também levar a atenção para o cérebro, que a gente tem muitos órgãos no cérebro que são muito importantes, né? A gente não precisa saber quais são, mas a gente levar a atenção na parte interna e tenta relaxar também, que isso ajuda bastante. A partir daí, já vai ser possível você perceber esse repouso profundo, terapêutico, e você vai perceber porque você vai sentir um alívio, uma paz interior. O que você pode fazer também é pensar em imagens que tragam calma, imagens que remetam, né, à paz, tranquilidade. Ou, se algum pensamento vier, ao invés de você se identificar com ele e ficar prestando atenção, você vai tentar olhar de fora, como se você fosse um espectador, e tentar não se envolver com isso, né? Então, perceber que você não é seu pensamento. E só observar, mas sem julgar também, dependente do pensamento que vier. Observar, não julgar, que naturalmente ele vai indo embora. Aí você vai permanecer nessa posição,
nesse estado mais profundo do relaxamento, e você vai ficar por alguns minutos. O que a gente sugere é no mínimo uns 5 minutos. De 5 a 10 minutos já é suficiente para ele trazer todos aqueles benefícios que eu falei. E aí, para sair desse estado, para a gente voltando, né? Você vai tomando consciência do seu corpo físico, aos poucos, com calma. Então, nada de voltar correndo no desespero, porque você vai perder, né, rápido tudo que você conseguiu. Então, vai devagar, vai mexendo suas mãos, vai mexendo os dedos, vai girando, faz a mesma coisa com os pés, vai mexendo, vira a cabeça para os dois lados, e aí vai soltando bem todos os músculos, né, dessas regiões, e aí vai ampliando os movimentos, estica todo o corpo. Depois você vai dobrar as pernas e vai abraçar as pernas, como se fosse na posição fetal, e vai fazer um rolamento para as laterais. E aí você vai sentir uma massagem nas costas, né? Porque você vai rolando no chão. Eu não falei antes, mas é importante que você deite sobre um tapetinho de yoga, né? Ou o tapete da sala, alguma coisa que você não fique direto no chão, porque é muito duro e também por causa da temperatura, né, dependendo do dia, começa a ficar muito gelado, isso não faz bem. Aí você vai respirar profundamente algumas vezes e aí vai abrir os olhos. Depois você deita de lado, para você não levantar de frente e machucar a coluna, então você deita de lado e volta a se sentar. Pode ficar um pouquinho sentado para não dar tontura e depois se levanta. Existe um outro termo, que é o relaxamento parcial. Ele é um pouco diferente do que eu falei até agora, do relaxamento profundo, que a gente reserva um tempo, né, para fazer esse relaxamento, como eu expliquei, vai deitar, tem toda uma preparação e a gente vai dedicar esse tempo àquilo. O relaxamento parcial é o estado em que, mesmo que a gente esteja realizando alguma atividade, qualquer uma que seja trabalhando, seja no momento de descontração, lendo, andando, escrevendo, que a gente mantenha todos os músculos que não estão sendo usados para aquela atividade relaxados, ou seja, livres de contração. Então, qual que é a importância dele? Primeiro, que a gente vai evitar que a gente chegue naquele estado de tensão que eu comentei no começo. Então, a gente já vai se manter mais relaxado na vida, né? Então, a gente não precisa, a gente vai tentar não entrar nesse modo automático que eu falei, que a gente vai viver tenso, sem consciência, né, do que está acontecendo, sem consciência de si mesmo. Outra coisa é que quando a gente se mantém tenso, né, regiões do nosso corpo tensas, a gente gasta uma energia muito maior do que se a gente tivesse relaxado. Então, a gente gasta uma energia desnecessária, que a gente poderia poupar e não se cansar tanto. Então, além de evitar esse cansaço, a fadiga, a gente vai aumentar o controle emocional, né? Porque quando a gente está com o músculo relaxado, isso é como se fosse um escudo contra o nervosismo. Então, a gente fica menos reativo, a gente fica mais presente, mais consciente das coisas que a gente está fazendo, falando. A gente vai também cultivar a tranquilidade. Então, o que vai acontecer? A gente vai se envolver menos emocionalmente com qualquer situação que esteja acontecendo ao nosso redor. Não quer dizer que a gente não vá participar, ajudar de alguma forma, mas a gente vai estar mais blindado contra esse envolvimento inconsciente que a gente acaba fazendo. E como é que a gente faz, né, para entrar nesse estado de relaxamento parcial? Um bom treino é a gente se observar. Então, a gente está sempre atento. O atento, a gente só toma cuidado para não se tornar sinônimo de tenso, né, que é o oposto do que a gente está querendo. Então, é ficar mais atento, se observar e descobrir quais são as partes do nosso corpo que ficam tensas quando a gente faz alguma atividade. As partes que não deveriam estar tensas, que elas não precisariam estar para realizar aquela atividade. Então, a gente vai observar que a gente tem algumas tendências, né? Tem gente que fica com as costas mais tensas, na parte mais baixa, ou na parte mais central das costas, ou aqui em cima, nos ombros, no pescoço. Tem gente que prende mais aqui a boca.
o maxilar, né, por consequência, e aí pode até ter problema do bruxismo, né, de apertar muito os dentes. Tem gente que enruga, né, que franze mais a testa. Então, cada um vai se observar e vai descobrir quais são essas partes. E aí, tendo essa consciência, a gente leva para essas regiões e vai relaxar. Isso não vai ser de uma hora para outra. Né? Então, isso aí é uma constante observação de si mesmo. E acaba sendo também uma fonte assim, de autoconhecimento. Vai ficar mais consciente de si, se conhecer melhor e saber o que é melhor para a gente, como a gente deve agir para amenizar essas situações. Então, com isso, como eu disse, a gente vai poupar, né, esforços desnecessários, vai economizar energia e assim a gente vai ter mais eficiência nas atividades que realmente importam. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a criar mais consciência para a sua vida, para você ter uma vida melhor, mais bem-estar, mais presença, mais alegria de viver, mais paz interior. E aí me conta nos comentários se você sente isso, como é que é isso para você. E obrigada para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo.